Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. É motivo de alegria estar aqui com vocês nessa noite. Já agradeço a minha oportunidade ao Jamil pelo convite. Eu louvo a Deus pela vida dele, por essa igreja. Queria convidar vocês a abrir sua Bíblia comigo em Romanos 8, capítulo 8, versículo 14. Prometo ser fiel ao que o Senhor colocou no meu coração. E enquanto você abre a sua Bíblia, queria louvar o Senhor. Glória a Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Adore comigo, feche seus olhos. Não repare, a minha voz está trêmula, estou nervosa, mas o Senhor é conosco, amém? Espírito Santo, meu consolador, Ele está aqui nessa noite, aleluia. Espírito Santo, sabes quem eu sou, Ele sabe, e mesmo assim se importa comigo, e mesmo assim moras em mim. Cante, igreja, que Ele é santo. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Que outra palavra se faz necessária para te descrever? Oh, Espírito Santo, Tu és santo, Tu és, Tu és, Tu és santo. Procuro palavras para te descrever, Espírito Santo. Aleluia, Ele está aqui, glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Abba. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Eu queria fazer algo diferente aqui. Eu queria convidar o meu pastor João, a vir aqui e fazer aquela mesma oração que ele fez no domingo. Aquela oração pelo Espírito Santo. E quando eu anotava essa ministração, o Espírito Santo falou ao meu coração: chame o anjo da igreja para fazer essa oração.
E antes de ministrar a palavra de Deus, eu quero convidar o pastor João a fazer essa oração. Feche seus olhos e ore ao Espírito Santo nessa noite. Oh, doce Espírito, vamos ficar de pé. Oh, Espírito de glória. Oh, Espírito de glória. Oh, doce Espírito. Shure manda labacheia. Vai inundando os nossos corações. Espírito de vida. Oh, aleluia. Glória a ti, Espírito. Glória a ti, Espírito. Glória a ti, Espírito. Oh, Espírito, aleluia. Tu és bem-vindo. Chura manda labacheia. Tu és bem-vindo. Enche-nos de ti nessa noite. Aleluia. Tu tens liberdade, Espírito. Tu tens liberdade, Espírito Santo. Oh, Espírito de glória. Oh, Espírito de glória. Oh, Shure mandaraba sure cantaraba cheia. Uraba cantaripa laba sure mandalaba. Xereba cantaraba sure mandalaba. Ipalaba sure cantaraba. Oh, Espírito, sopra em nosso meio. A tua doce presença venha. Abre, ó Deus, os céus. Querido Espírito Santo, aleluia. Grande é o teu poder, grande é a tua misericórdia. Tu tens liberdade, meu Senhor. Tu tens liberdade, meu Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Te move, Espírito. Te move, Espírito Santo. Move-te, Senhor. Aleluia. Aleluia. No nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, querido. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Espírito Santo, aleluia. Aleluia, louvado seja o Senhor. Quantas vezes você já foi direcionado pelo Espírito Santo de Deus a fazer algo? E hoje, essa noite, eu preciso confessar uma coisa a vocês. Quando eu fui convidada a ministrar a palavra do Senhor, eu confesso, Jamil, que na mesma hora que eu recebi o convite, eu comecei a orar ao Senhor. Eu estava fazendo almoço naquele horário. Eu comecei a orar ao Senhor em pensamento, pedindo ao Senhor um direcionamento, uma palavra, algo que Ele queria que eu trouxesse para a igreja do Senhor hoje, para a igreja dele, para a noiva dele. E até então eu não tinha recebido essa suposta palavra, Marcileia, essa confirmação do Senhor. E no domingo, lá no batismo, o pastor fez essa oração. E à noite ele também fez essa oração aqui. E o Espírito Santo testificou no meu coração na mesma hora. Fale sobre mim. Fale sobre mim. E eu fiquei com medo, porque eu nunca ministrei sobre o Espírito Santo. Eu já ministrei sobre a cura dos leprosos, ministrei sobre essa pessoa que o Carlos falou aqui, fecha a porta do seu quarto, deita o azeite nas vasilhas. Eu já ministrei sobre Jó, já ministrei sobre Jonas, inclusive eu estava como Jonas, fugindo, mas eu nunca parei para falar do Espírito Santo. E na hora que o pastor orou, algo falou forte no meu coração: fale sobre mim, fale à igreja sobre mim. E eu fiquei com medo, e eu comecei a orar mais, falei: Senhor, a palavra, o direcionamento. E terça-feira nada.
E ontem o Carlos mandou mensagem para mim, eu estava trabalhando aqui em Castelo, ele falou assim: filhinha, e a mensagem? Você preparou a mensagem? E eu falei assim: estou orando. E no meu coração o Senhor iria me dar uma palavra. Só que a palavra já tinha sido me dada no domingo. Fale sobre mim, sobre o Espírito Santo. E na terça-feira, quando o pastor João convocou todos a orar aqui em línguas, falar em línguas com o Espírito, ao Espírito do Senhor, eu falei: meu Deus. E ontem, quando eu sentei e comecei a anotar a mensagem, eu confesso que eu tentei mudar a rota. E eu comecei a anotar Jeremias 18, pastor. E eu trouxe o pedaço da anotação que eu fiz. E eu anotei o seguinte: levanta-se e desça, entre aspas, grande obediência. O Senhor queria mostrar algo poderoso para Jonas, levando ele até Jeremias, levando ele até a olaria. A ordem do Senhor é um teste, na verdade. Começa num comando simples: levanta e desce, pare, espere, siga por este caminho, aceite esta palavra. O tempo todo o Senhor nos dá comando a fim de nos ensinar algo a respeito de uma certa situação ou coisa. E com Jeremias não foi diferente. Eu confesso que eu anotei essas linhas, só que não fluía. Não era Jeremias, não era para falar nada sobre olaria, Vanessa, não era para pregar sobre obediência, não era sobre isso. E quando eu comecei a pesquisar as referências do próprio Espírito Santo, os atributos do Espírito Santo de Deus, começou a fluir naturalmente. E eu entendi que de fato eu passei em Jeremias para entender que o direcionamento e a obediência tem que começar de mim. Que eu tenho que começar a ouvir o comando do Senhor. Porque se Ele falar desce, nós temos que descer. Se Ele falar para, a gente precisa parar. A gente precisa ser obediente ao comando do Espírito Santo de Deus. E eu quis negligenciar isso sobre a minha vida no dia de hoje. E essa palavra, em Romanos 8, 26, testificou meu coração na mesma hora ontem, que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E no finalzinho da frase de Jeremias que eu anotei, escrito: o Senhor nos dá comandos a fim de nos ensinar algo a respeito de uma certa situação ou coisa. E com Jeremias não foi diferente. Isso me veio à memória. Essa palavra de Romanos 8, 26. Que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E na mesma hora eu fiquei assim, mas não é o direcionamento. Jeremias não tem basicamente nada relacionado com essa mensagem. E na mesma hora eu entendi. E eu falei, é sobre o Espírito Santo. E hoje eu quero trazer algo que o Espírito Santo do Senhor colocou ao meu coração para você. O não de Deus também traz paz. E eu quero falar com vocês algumas coisas que o Senhor, Ele vai fazer nas nossas vidas. Só que o Senhor, Ele não trabalha como nós queremos. E isso me fez ter mais clareza sobre isso. O Senhor, Ele trabalha por meio da graça, por meio da fé, da obediência, do coração disponível e ensinável, do arrependimento e do alinhamento e do tempo dEle. Quero falar para vocês sobre a graça. O Senhor, Ele não trabalha da forma como queremos. O Senhor, Ele trabalha através da graça, que é o favor imerecível. Nós não merecemos, mas mesmo assim a graça dEle nos alcança. E graças a Deus por isso. O Senhor também trabalha por meio da fé. Nós cremos, mas às vezes a gente hesita. A gente tem um direcionamento do Senhor, a gente confia que o Senhor Ele vai fazer, mas a gente sempre coloca algo, um empecilho. O Senhor também trabalha através da obediência, e a obediência é o que vai definir o nível de profundidade que vamos viver com o Senhor.
E eu entendo que todas as vezes que nós nos colocamos na dispensação do Senhor, para fazer aquilo que o Senhor quer sobre as nossas vidas, o Senhor, Ele trabalha poderosamente. Aleluias. Um coração disponível e ensinável. É quando nós reconhecemos que nós não estamos alinhados com o que o Senhor quer. Muitas das vezes a gente quer culpar o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos. Muitas das vezes a gente quer encontrar uma desculpa para não vir na casa do Senhor, para não adorar o Senhor, para não orar, para não jejuar, para não ler a Bíblia. Nós queremos encontrar um culpado, às vezes, para as nossas falhas. Só que o Senhor me ensina que para que Ele trabalhe na nossa vida, o Espírito trabalhe na nossa vida, precisamos ter um coração disponível e ensinável. Outra forma, o arrependimento. Todas as vezes que a gente sente um desconforto e algo que estamos fazendo que não está agradando ao Senhor, o Senhor, Ele trabalha também nessa questão. E nós precisamos de ter uma atitude em relação a isso. E esses tempos atrás eu estava conversando com o Carlos a respeito disso, que tem uma situação que tem muito me incomodado. E ontem, quando eu estava escrevendo essa palavra, o Senhor falou comigo a respeito disso. E hoje, eu estava trabalhando e 2 horas a conexão caiu. O meu número do WhatsApp caiu e eu não consegui trabalhar mais. E eu falei com o Carlos, na hora que a gente estava se arrumando para vir para a igreja, falei com ele, Carlos, meu número caiu, né? Eu nem te falei, o WhatsApp suspendeu o meu número. E aí ele falou assim, não, você não falou não. Eu falei assim, para muitos, ninguém vai entender. Aí ele falou assim, mas eu entendo. Quando o Espírito Santo, Ele quer fazer algo na nossa vida, Ele quer fazer algo na vida de alguém, reformulando, Ele primeiro vai fazer em nossa vida. Para que eu viesse ministrar essa palavra para você hoje, Ele precisou de me parar, para que eu tivesse esse tempo de qualidade com Ele, para vir aqui falar com vocês. Porque se eu estivesse trabalhando igual 6 horas, que era o período que eu ia parar para vir me arrumar, para vir para a igreja, eu não teria o tempo suficiente de falar com o Espírito Santo. E hoje eu olho essa questão de arrependimento e eu falei com ele. Eu entendo o porquê que aconteceu isso, Marceléia. Porque não foi um simples, caiu, daqui a pouco vai voltar. Não, ele caiu, eu não consigo usar ele mais. O número caiu. E ontem, quando eu vim embora, eu vim falando isso com o Senhor. E eu falei com a Marceléia outro dia no batismo, falei, Senhor, se certas coisas que eu tenho feito vai me afastar da Tua presença, se tem algo em mim que precisa ser melhorado, por favor, Senhor, não me deixa me perder. Porque se tem algo que nessa vida a gente não pode perder, é o Espírito Santo de Deus. A gente pode perder casa, a gente pode perder amigo, família, a gente pode perder o título, mas a gente não pode perder o Espírito Santo do Senhor na nossa vida. O Espírito Santo também trabalha através do alinhamento, quando a gente está alinhado no mesmo propósito. E quando eu estava anotando essa parte do alinhamento, o Senhor trouxe ao meu coração Ezequiel 47. Isso mesmo, Ezequiel 47. E essa história é bem conhecida e ela vai narrar aquele homem que chamou Ezequiel para entrar naquele rio. E o Senhor, Ele nos convida a todo tempo. Pode observar quando você parar para ler sua Bíblia, em Ezequiel 47, que aquele homem não força ele a entrar nas águas, ele convida. Sempre virá um convite do Senhor, um convite a ir além, um convite a ir mais, um convite a estar submerso nele, a se encher mais da presença dele. O Senhor hoje, Ele nos convida a subir de nível. Em Mateus 22, 29,
A palavra do Senhor diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Conhecer Deus é conhecer a Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Deus Pai que criou todas as coisas, o Deus Filho que veio com uma missão redentora de morrer na cruz, ele cumpriu essa missão. E o Espírito Santo, que é o Consolador, que ele está aqui, aleluia, nessa noite, ele está conosco. E o próprio Espírito, que é o Consolador, a palavra do Senhor fala que em Gênesis capítulo 1, versículo 2, ele já estava lá, ele pairava sobre a face das águas. Esse mesmo Espírito em Mateus 3,16, que veio como pomba sobre Jesus no dia do seu batismo. Esse mesmo Espírito que a palavra do Senhor fala em João 14:26, que ele é o Consolador e ele nos ensinará e nos fará lembrar de tudo que o Senhor nos ensinou. É esse mesmo Espírito que em Atos capítulo 2 desceu como um vento veemente, encheu aquele lugar onde tinha aquelas 120 pessoas reunidas. É esse mesmo Espírito. E como falar do Espírito Santo, sem lembrar de Gálatas capítulo 5, versículo 22, dos frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade. Como não falar do Espírito Santo e não lembrar de Romanos capítulo 8, versículo 14, que eu li, que diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Como falar do Espírito Santo e não lembrar de Tiago, capítulo 4, versículo 5, que fala que o Espírito tem ciúmes da gente. E esse hino que os meninos estavam tocando durante a oferta, fala sobre isso. Esse hino, ele fala: tem ciúmes de mim. O Espírito Santo, ele tem ciúme de você. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Ele tem ciúmes de você. O Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo, que em Efésios 4:30, que diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatar como sua prioridade. Você é propriedade do Senhor, você é de Deus. Você já deve ter ouvido falar que o escolhido não tem escolha. Meu irmão, eu vim aqui te falar: você não tem escolha. Você é escolhido do Senhor, você é a propriedade dEle. Glória a Deus. A palavra do Senhor vem nos falar em Romanos 8, o 18 e o 19 que eu li: o sofrimento de agora não se comparam com a glória que será revelada em nós. A dor que você está passando, o processo, talvez dentro da sua casa, com a sua família, não se comparam com a glória que há de vir. Versículo 19 diz: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. E quando a gente lê esse versículo, algo dói em nós, porque esse mundo, o mundo em que vivemos, ele está confuso, tem morte, tem choro, tem dor. E as pessoas, elas esperam que nós, os filhos de Deus, que carregamos a presença do Senhor, nos revelamos, nos aparecemos de forma como devemos aparecer para eles. Precisamos amar com o amor que Jesus amou. Precisamos cuidar das pessoas como Jesus fazia. Qual foi a última vez que você entrou diante da presença do Espírito Santo e se derramou diante dele sem reservas? Qual foi a última vez que você entregou para ele uma lágrima de verdade? Qual foi a última vez que você falou: Senhor, eu estou aqui, estou quebrado, mas eu estou diante da tua presença.
Senhor, que me falte tudo, mas não me falte o Senhor. Qual foi a última vez que o Senhor te encontrou dessa forma? Porque na correria do dia, do trabalho, às vezes da mesma forma que a gente sai do trabalho, a gente vem para a igreja e a gente entrega um louvor para o Espírito Santo de Deus, a gente entrega uma adoração para o Espírito Santo de Deus, e Ele está nos falando a todo tempo: você pode mais, eu sei que você pode entregar mais. Imagine se fosse na mesma proporção que entregamos para o Senhor, Ele entregasse para nós. Você estaria satisfeito com o que o Senhor te entregaria? Será que você sairia deste culto feliz com o que o Senhor te daria? Se Ele começasse a nos abençoar na proporção que o adoramos. E não é sobre levantar as mãos na hora do louvor. E não é sobre cantar bonito, é sobre o seu coração. É sobre o tanto que você está disponível para Ele quando Ele chama. Tem um hino da pastora Ludmila Febe que fala: alta madrugada vai, já estou deitado mais, ouço Deus me chamar. Qual foi a última vez que você ouviu o Espírito Santo de Deus te chamar e você atentou? Espera, não, vou parar tudo e vou ouvir o Espírito Santo. Qual foi a última vez que você atendeu a esse chamado? Eu não sei se você observou, mas o ano de 2026 começou regado de oração, oração, oração. E a oração é o caminho direto de comunicação com o Senhor. É o que nos mantém conectado com Ele, acessível. Meu irmão, não negligencie o que o Senhor tem falado ao seu coração. Não negligencie a voz do Espírito Santo. O pastor falou a seguinte frase, se eu não me engano foi na terça-feira: quem sabe hoje o Espírito Santo fala com você? Quem sabe hoje o Espírito Santo não quer falar com você? O Espírito Santo está aqui. E assim como o pastor fala, a manifestação nem sempre vai ser pulando ou rodando. Às vezes é suave, é tranquilo, como uma brisa. Mas o Espírito Santo está aqui. Ele se faz presente. E não é sobre um arrepio, não é uma sensação. É a certeza que o meu e o seu espírito tem, que Ele está aqui. Ele está aqui, igreja, Ele está aqui. E nada pode roubar o tempo do Senhor na sua vida. Nada, nenhuma prioridade pode tomar o tempo do Senhor na sua vida. Orar 10 minutos é cansativo demais. Ai, é muito cansativo. Mas 10 minutos numa roda de amigos conversando não é. Porque o seu melhor amigo, o Espírito Santo, não tem esse tempo. Porque o Espírito Santo não encontra você 10 minutos mais. Porque o Espírito Santo só te conhece da porta da igreja para dentro. Porque na sua casa você não tem uma cultura, uma vida de oração. Será que quando você dobra os seus joelhos, será que Ele sabe que é você que está ali? Será que o Espírito Santo hoje se faz conhecido na sua vida? Esse é um questionamento que todos nós devemos, todo o tempo, fazer para nós mesmos, para não nos perder no meio desse mundo da vaidade, da soberba, das riquezas, no meio de tantas distrações. Precisamos nos analisar. A palavra do Senhor fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Precisamos nos analisar todos os dias.
para que o Senhor venha trabalhar em nossas vidas, para que através das nossas vidas Ele possa alcançar outras. Tem pessoas que estão esperando uma atitude sua para vir para a igreja. Tem pessoas que precisam de uma palavra sua, de um abraço seu, do que você carrega. E você sabe que é com você, você tem um chamado. Você foi escolhido, escolhida, desde o ventre da sua mãe. Você não veio aqui hoje porque o pastor João está te vendo, para ver o ministério de louvor, para ver eu ministrar, porque eu não sou nem pregadora, mas eu amo ministrar a palavra do Senhor. Mas você veio aqui porque o teu espírito tem sede de Deus. O teu espírito tem necessidades. E assim como nós alimentamos o nosso corpo, nós precisamos alimentar o nosso espírito. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar. Que alimento você tem alimentado o teu espírito hoje? O Espírito Santo hoje nos convida a chegar mais perto dEle, a estar mais perto dEle. Eu confesso que é um desafio enorme ministrar sobre o Espírito Santo. Carlos falou, pega uma coisa mais fácil, ministra algo mais fácil, para você não se perder, mas eu não posso seguir um direcionamento que o Senhor não me deu, nem que eu venha aqui e fale 2 palavras emboladas, mas eu precisava te falar do Espírito Santo, o que você já ouviu várias e várias vezes, porque o pastor já deve ter ministrado, alguma outra pessoa já deve ter ministrado sobre o Espírito Santo, mas como a palavra diz, quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Não negligencie o Espírito Santo. Não negligencie a palavra do Senhor. Ela é viva, ela é inerrante, ela é eficaz, ela é poderosa. Meu irmão, não negligencie o que o Senhor tem para a sua vida. O Senhor tem uma obra grande e linda, mas ela só vai se concretizar e dar seguimento quando você estiver posicionado em Deus, e quando os propósitos do seu coração estiverem alinhados com os propósitos do Senhor. Tem uma canção que os jovens cantaram sábado aqui, se eu não me engano, que fala: pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? De que vale ter tudo e não ter nada? Dá os lábios, mas não a alma. Nós precisamos nos entregar ao Senhor por completo, sem distrações, sem reservas, sem empecilhos. Mas hoje eu estou tão cansada, todos estamos. Se não é do trabalho, é de alguma guerra espiritual, seja ela qual for, todos estamos. Mas o que nos alegra é o que a palavra do Senhor fala, que nós estamos esperando a glória que nos há de ser revelada. Nós esperamos por esse dia, igual o hino que foi ministrado aqui hoje. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós esperamos ansiosamente por esse dia. Meu irmão, não se perca. Não se perca com nada, não olhe para a direita, nem para a esquerda, olhe somente para o alvo, que é o Senhor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o autor e consumador da minha e da sua fé. Que Deus possa te abençoar. Essa palavra é simples, mas foi o que o Espírito Santo colocou ao meu coração. O Espírito Santo te ama e Ele sente ciúmes de você. E não é o ciúme possessivo, doentio, não. É porque Ele te quer por completo, aleluia. Ele te quer sem reservas.
Ele te quer sem desculpas. Ele te chama hoje. E se Ele te chama é porque Ele tem pressa. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.